Cheguei gigante, hein? Cheguei gigante. Vamos lá, então. Olha só na primeira questão. Vem um textozinho, tá? Muito bacana. E a banca diz assim: as vírgulas foram empregadas para isolar. E olha aqui, ó. Eu tenho um vírgula aqui e eu tenho um vírgula aqui. E é importante dar uma lida. Vamos lá, ó. Lembro sempre a história de Ulisses Guimarães, o senhor diretas. Repare que quando essa vírgula, ela abre, né? Ela já abrindo aqui, ó, tá? Essa informação. Ou seja, o que você tem aqui trata de Ulisses Guimarães. Ou seja, Pedrão, é um termo acessório, porque não é aqui nada exigido pelo verbo. Não é um termo integrante nem essencial. É um termo acessório. E serve para trazer informação. E qual é o termo acessório que traz informação à oração? O aposto, galera. Tá? Anota isso aí. O aposto. É ele que faz isso daqui. Não é vocativo, tá? Não é adjunto adverbial. Adjunto adverbial é circunstância, tá? Vocativo é você chamar alguém para alguma finalidade. A gente vai falar sobre isso ainda. Aposto resumitivo, ou enumerativo, ou explicativo. Pedrão, eu já entendi que aqui traz uma explicação. Graças à expressão o senhor diretas, eu conheço um pouco mais sobre Ulisses Guimarães. Então, a gente chama de aposto explicativo, tá? Tem nada de enumerativo, não está aqui enumerando nada, nem resumindo nada. O que está, basicamente, é trazendo uma informação, uma explicação, um esclarecimento sobre alguém ou alguma coisa. O aposto, ele vem com essa missão. Beleza, show de bola. Primeiro, letra D, uma questão bem simples para você detonar. 2, vem assim: o emprego do sinal de pontuação 2 pontos no período. Não é preciso muito para observar sinais dessa troca. 2 pontos. Basta olhar as pessoas no espaço público. Eu amei essa questão. Vamos lá. Ela está dizendo o seguinte, olha só, a pegada aqui, o pulo do gato, hein? Ó, quem tem marca-texto, vem comigo, tá? Pedrão, fala de 2 pontos e diz assim: justifica por quê. Cara, quem viu aula, eu falo de uma coisa muito bacana. Eu digo assim, filhão, quando a gente usa 2 pontos, basicamente você vai explicar alguma coisa, ou seja, você vai abrir um aposto, você pode criar uma citação direta, ou você pode, simplesmente com aposto, mostrar um discurso direto. Só isso daqui. Beleza? Aí a banca diz assim: após uma palavra que indica observação, antes de uma oração apositiva, essa aqui é legal. Por quê, Pedro? Porque a positiva é aposto, e aposto é explicação, como a gente viu, beleza? Antes de uma citação sobre o espaço público, ó, tá a citação aqui, então eu vou deixar de stand-by. Antes de oração, com sentido de consequência, essa eu amei. Eu vou deixar aqui só para explicar, beleza? Letra E, após um vocativo inicial. Vocativo, basicamente, a gente separa com vírgula, tá? Vou deixar aqui também, vamos lá, ó. Pedrão, quando a gente pensa em 2 pontos, a gente quer trazer esclarecimento, a gente quer trazer informação. Por isso, logo, a gente pensa nisso daqui, ó, na explicação. E quando a gente pensa em explicação, a gente está falando dele mesmo. O aposto é o termo acessório da explicação, do esclarecimento, da informação. Guarde isso na sua vida, beleza? Porque você já vai fazer o seguinte, cara, é isso daqui, ó. Leia comigo o enunciado aqui, o texto, ó. Não é preciso muito para observar sinais dessa troca. Repare que agora ele vai simplesmente esclarecer. Você poderia até perguntar assim, ó, por quê? Olha só, vem comigo. Por que não é preciso muito para observar sinais dessa troca? Olha a resposta. Porque basta você olhar as pessoas no espaço público para perceber isso, tá vendo? Então, quando a gente usa 2 pontos, a intenção maior é de uma explicação. Por isso, a gente pensa em aposto.
Letra B, B de Cascavel. O grande perrengue aqui é que a banca diz assim, ó, antes de uma oração, beleza? Com sentido de consequência. E aí vem um pulo do gato muito massa. Quando a gente fala em explicação, a gente fala de causa. Causa, consequência. Como eu fiz aqui. Por que não é preciso muito para observar sinais dessa troca? A pergunta, toda pergunta é consequência. E a resposta é a causa. Olha a resposta. O porquê junto, ó. Ó, você vai botar o porquê junto aqui comigo, ó. Porquê, basta, tá vendo? E aí começa toda a causa. Então aqui é consequência. Ou seja, não está errado que está aqui antes de uma oração, né? Com sentido de consequência. Mas você não pode falar que vai ser justificado por isso. Porque eu posso muito bem tirar os 2 pontos e usar uma conjunção. Então, a gente não utiliza 2 pontos com a finalidade de causa-consequência. Porque, para isso, existem as conjunções causais, as conjunções consecutivas, que eu poderia reescrever utilizando isso. Eu posso muito bem tirar aqui os 2 pontos e utilizar. Agora, você não pode fazer a mesma coisa com o aposto. O aposto que está aqui, ó, oração apositiva, beleza? Já vou falar por que oração positiva, beleza? A positiva, aposto, oração, porque está dentro de uma estrutura com verbo. Ele está dentro de uma estrutura oracional, beleza? Só isso. Mas é aposto com a mesma finalidade de explicação, meu amado, tá bom? E aposto não existe sem sinal de pontuação. Você pode utilizar 2 pontos, você pode utilizar uma vírgula para poder jogar ali a explicação, beleza? O que você não pode é tirar essa pontuação, tá bom? Então não é que esteja errado a letra D, é porque você não pode realmente ter consequência. Mas você falar que utilizou 2 pontos por causa da consequência, isso jamais. Eu amei, questão muito legal. Questão para você refazer, tá? Deixa aí a segunda. Cara, eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Oração, olha só, tá? Só apagar aqui, ó, os 2 pontos, pra gente perceber o seguinte, Pedrão, caramba, é mesmo, ó, 2 pontos, e quando ele começa aqui, a gente tem essa construção oracional, tá bom? Basta olhar, é suficiente olhar, né? O bastar, o verbo bastar, de ser suficiente. Você não precisa de uma outra coisa, basta fazer isso, é suficiente isso. Muito legal. Questão maravilhosa. Ai, Badi, parabéns por uma questão que vai levar aí o candidato a pensar um pouco. Não é só ficar decorando regra, 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 tá bom? Então, anote tudo direitinho, assista a aula de pontuação que tá muito massa e vamos nessa quebrar essa banca, beleza? 3, vem aqui, cara, um textão aqui. Na língua portuguesa, o sinal utilizado para indicar pequenas pausas. Vamos marcar isso aqui? Pequenas pausas. Durante uma leitura é a vírgula. A vírgula é aquela pausa, né? Pequena. Beleza? Este também pode indicar a separação de termos no enunciado, evitando desta forma ambiguidade de interpretação por parte do leitor. Pedro, o que é uma ambiguidade que eu não sei? É quando um texto ele traz mais de uma interpretação. Então esse texto ele fica no mínimo confuso. Você fica louco. Pô, tô entendendo uma coisa aqui e aí o João entendeu outra, eu, Pedro, entendi outra, você, aluno, entendeu? E aí vira uma farofa. A vírgula é utilizada na escrita propondo pausas leves e descartar elementos no enunciado. A partir da leitura acima, como podemos compreender o uso da vírgula em uma frase? É uma pergunta bem subjetiva, beleza? Do que serve a vírgula aí dentro de uma frase, de um período. Vai depender de muita coisa. Mas vamos lá. Letra A diz o seguinte: para iniciar a construção de uma oração e finalizar uma ideia de maneira clara e objetiva. B. Propor a continuidade. Veja, continuidade fica meio pesado, porque a vírgula vem mostrando pausas, beleza? Então, Pedrão, se ela vem mostrando pausa, fica muito difícil você falar assim, cara, eu vou usar vírgula para dar continuidade às coisas, e sim para organizar
jogar uma pausa para organização, tanto na escrita como também na leitura. Então aqui eu já vou eliminando. Ó, Pedrão, continuidade não. Fica legal, pausa. Continuidade, não estou gostando muito não. Beleza. Aí tem aqui, ó, estipular limites entre passado e presente. Isso aqui é absurdo. A vírgula nunca teve, tá, essa intenção, beleza? De estar estipulando o limite entre passado, presente e futuro. Nada a ver, isso não tem nada a ver. O verbo, tá, ele já tem o seu aspecto. Chamamos de aspecto verbal. Ou seja, cada tempo, o presente, o pretérito, né, um perfeito, o imperfeito, mais que perfeito, o futuro do pretérito, tem a sua bagagem semântica. Não precisa dar vírgula para isso, tá bom? Isso aí, absurdo. Para separar o lugar, o tempo e o modo. Aqui eu gostei. Por quê, Pedrão? Porque quando a banca diz separar o lugar, é advérbio de lugar. O tempo é advérbio de tempo, não é verbo. O modo, o advérbio de modo, que vier no início da frase. Beleza, Pedrão? Aqui a banca está falando de uma organização da escrita. Já vou colocar aqui ao lado, tá? Para a gente mergulhar um pouco nisso. Quando a frase começar com indicação de tempo, lugar, os advérbios, tá? Ou modo, deve-se iniciar a frase com vírgula. Aqui, a banca extrapolou. Não é que deve. Vai depender do tamanho desse advérbio, tá bom? Vou colocar aqui um exemplozinho para a gente discutir. Mas, dentro das possibilidades que eu tenho aqui de ABCDE, foi a que melhor se encaixou. Que aqui está falando o seguinte, cara, a vírgula serve para separar, organizar uma oração, separando quem é termo acessório, aí tem uns advérbios, tem um vocativo, tem um aposto, não é só advérbio, beleza? E de sua oração, de um termo essencial, de um verbo, basicamente isso. Só para a gente bater aqui, a letra E vem assim, para ser usada de maneira arbitrária. Isso aqui é cachaça da banca, beleza? Letra D. Pedrão, joga um exemplozinho aqui para a gente só entender essa letra D. Você fala assim, ó, o que a banca disse, né? Antes de uma oração, né? Teríamos a oração aqui, ó, sujeito, verbo, complemento do verbo. Isso aqui você não vai separar nunca por vírgula, tá? Porque são termos da oração, Pedrão. Show de bola. Quando eu jogo termo acessório aqui no meio ou antes, a depender do termo acessório, do tamanho do acessório, do termo, é que eu vou utilizar aí a vírgula para organizar essa estrutura oracional. Então, um exemplo, você tem, ó, todos os dias. Tá vendo, Pedrão? Todos os dias, vírgula, João bebe água. Olha aqui a minha oração. Tá vendo, ó? João bebe água. Tá vendo isso aqui? Todos os dias vai dar uma ideia de tempo. Não é verdade? Advérbio de tempo. Eu tenho aqui 3 palavras nesse advérbio. E a maioria, tá, das provas, das bancas tradicionais, fala que até com 3, cara, isso aqui é facultativo, não é obrigatório. Por isso esse deve. Não é assim, beleza? Não é assim. Só porque eu comecei com advérbio de tempo, ou de modo, ou de lugar, eu vou ter que utilizar. Imagina isso aqui, ó, ontem é tempo. E aí eu sou obrigado a utilizar uma vírgula aqui? Não, porque é pequenininho. Tá? Eu sou obrigado depois de 3 palavras. Isso a maioria das bancas bebem dessa água mesmo. Isso a gente não encontra dentro da literatura gramatical, o tamanho exato. Beleza? A gente já vai pincelando ali das bancas. Até com 3, tudo bem. Passou de 3, a vírgula é obrigatória. Tanto ele deslocado como intercalado. Intercalado você tem João, aí vírgula, todos os dias, vírgula aqui, bebe água, continua a oração. Seria mais ou menos assim. Beleza? Então tem que ter muito cuidado na aula, eu falo sobre isso, tá? Sobre essa questão do advérbio, do uso adverbial, para você ficar bem ligado, tá? Então, cuidado. A letra D aqui melhor se encaixou dentro das opções. Muito legal. Vamos lá. 4, Pedrão. Muito massa. Aí vem, cara, ó, outro texto falando sobre vocativo.
Vocativo quando você chama alguém. Se o aposto é a explicação de alguém de alguma coisa, traz informação, o vocativo vai trazer basicamente o quê, Pedrão? Você vai invocar, vai chamar alguém para alguma finalidade. Na verdade, muita gente pensa que quando usa vocativo tem que ter ordem. Na verdade, é uma coisa horrível isso. Eu acho horrível isso. A pessoa fala assim, Pedro, vírgula, saia. É vocativo. Pedro é o vocativo. Você está chamando Pedro e dando uma ordem. Mas falar que quando eu utilizo o vocativo é só para ordem é complicado, porque você pode pedir, você pode suplicar, você pode aconselhar alguém. Não é porque eu vou usar vocativo que eu tenho a ordem. Um exemplo clássico disso é quando as mulheres apaixonadas, né? Você, minha aluna, está apaixonada, está lá assistindo a um filme romântico com seu amado, na cama de conchinha, todo mundo abraçadinho, aquela chuva romântica, tudo lindo, quando de repente você fala assim, tchucu, é o fim, ó, o fim de tudo é você chamar o seu amado, não faz isso, não faz isso, tchucu não, a gente não quer ser chamado de tchucu, pra piorar, usa aquela voz de neném, que nem o neném gosta quando você faz isso. Aí você diz assim, ó, vai na cozinha pegar uma pipoquinha com galaná. Hein, cajueira? Galaná. Tá vendo? Não faz isso, tá? Pedrão, é um vocativo. Tchucu aqui é um vocativo. E você não ordenou. Você não houve, não teve ordem nenhuma aqui. Não é verdade? Beleza. A banca vai falar sobre vocativo e aí joga aqui um texto gigantesco. Eu não vou ler isso aqui. E ela quer saber onde é que tem vocativo. Cara, onde é que você está chamando alguém aqui? Hoje não estou com fome. Tá chamando alguém? Não. Não é possível. Aqui, ó, não é possível compreender como você fez isso. Ó, todos os dias acordamos, não tá chamando ninguém. Carlos e Letícia, vírgula, já mandei pararem de conversar durante a aula. Aqui o tom tá de uma ordem mesmo, tá? Tanto que tem exclamação aqui. Carlos e Letícia eu tenho um vocativo. Pedrão, nesse caso, a vírgula é obrigatória. E entenda uma coisa, tá? Vocativo não é sujeito. Você não pode separar o sujeito do verbo por vírgula nunca, beleza? É simplesmente um termo acessório, tá? Show de bola. Então, cara, muito fácil. Mas vale um pássaro na mão, já foi, tá? Que viajou totalmente. Então, ó, bacana que a gente já viu vocativo, a gente viu aposto, que são aí os melhores, né? Os maiores termos acessórios aí com a pontuação. E o advérbio, tá? Os 3. 5, vem também aqui, beleza? Um texto, só que aqui a gente vai ter que ler. Olha só, as regras de pontuação da língua portuguesa, às vezes, passam despercebidas. É verdade. Dentre estas inúmeras regras, temos a afirmativa que nos diz que os sinais de pontuação ligados à estrutura sintática possuem algumas finalidades específicas. Marque a alternativa correta que apresente uma das finalidades da pontuação na estrutura sintática. Mais uma questão aqui que é bem subjetiva. A gente pode ter várias e várias finalidades. Vamos olhar aqui, tá? Letra A. Assinalar as pausas. Ó, eu sempre gosto disso aqui, tá? Cara, o que tem pausa, você não pode cortar, porque talvez seja a maior finalidade que a vírgula tenha, tá? A pausa e a organização, beleza? E as inflexões da voz, a entoação na leitura. A inflexão da voz, meu amado, seria isso aqui mesmo, a entoação. Como você pode mudar a voz no momento da leitura. É como se as vírgulas, naquele momento da sua leitura, direcionassem o bom uso da voz. Por exemplo, você tem esse textozinho aqui. Lembra que a gente botou? Pedro, ó, bota aqui Pedro, ó, vírgula, aí tem aqui, ó, todos os dias, tá vendo, ó? Todos os dias, vírgula, bebe água. E aí, quando você vai ler isso daqui, olha que interessante. Você lê assim, Pedro, todos os dias, bebe água. Tá vendo como eu mudo, tá? A direção da minha voz, e isso é uma inflexão. E a vírgula é muito massa. É como se meu autor, ele usasse isso já para causar esse efeito mesmo. Para que você não leia assim, cara, Pedro todos os dias bebe água.
Você não sabe quem é aqui a informação primária e secundária, o que é oração e o que é termo acessório. Mas quando você está conversando com alguém e diz assim, olha, Pedro, todos os dias bebe água. Tá vendo como você mudou? Então, muito bacana. Isso aqui está corretíssimo. A vírgula tem sim essa finalidade. E olha, na leitura, na escrita, é só a intenção de quem está escrevendo. Eu vou escrever assim, porque quem lê já vai ler de maneira correta. Beleza? Boa. B, assinalar a continuidade. Não gosto de continuidade. Não gosto de continuidade. E a inflexões da voz na leitura. Não é, se fosse continuidade, seria assim, Pedro todos os dias bebe água. Cara, a inflexão não serviu para nada, tá? Para desgraça nenhuma. C, assinalar as pausas. E as disfunções. Cara, disfunção não. Porque seria o uso anormal. A disfunção é isso. Tá? Então não, isso aqui não. Disfunção não, filho. Unir palavras. Não é unir palavras. Tá? Não é unir palavra. Quando a vírgula entra, ela está simplesmente organizando aquilo que é oração de um termo acessório. Basicamente isso. Então, também não gostei de unir palavras. Esclarecer. Boa. E confundir, não. Não é para confundir. Porque confundir vai trazer o quê? A ambiguidade textual. Falso. Então, somente a letra A. A letra A foi perfeita aí, tá? Análise perfeita. Show de bola. 6. O tempo vai passando, poeta. Olha que legal. Olha como que eu vou ler isso aqui, ó. O tempo vai passando, poeta. Poeta. Tá vendo, ó? Eu dou aquela quebra ali para mostrar que eu estou realmente invocando alguém. Poeta. O tempo vai passando. Tá? Fique ligado. Então, essa vírgulazinha aqui está marcando o vocativo. Poeta é o vocativo. Você está chamando, tá? Poeta, vírgula. O tempo vai passando, tá? Então aqui você tem, Pedrão, vocativo. Vocativo é termo acessório. Vocativo cai na sua prova junto com aposto e junto com o advérbio. Galera, basicamente a IBAD foca muito na vírgula, tanto nessas questões mais subjetivas, para que serve, qual a finalidade, tá, da vírgula, como também nessas questões mais direcionadas, das regras. E aí você pensa logo na estrutura sintática. Sujeito, verbo, complemento, eu não separo por vírgula. Os acessórios, sim. Advérbio, a depender da sua posição e do tamanho. O aposto, sempre. E o vocativo, sempre. Beleza? Eu sou Pedro Lima. Fui!